André Marcília, boa noite, seja bem-vinda. A Marina bem lembrou, né? Tem duas investigações em paralelo, só para a gente lembrar, né, em relação ao INSS. Uma que está no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro André Mendonça. Foi pedido ali a quebra do sigilo bancário do Lulinha pela Polícia Federal e deferido pelo relator André Mendonça. E também houve um pedido na CPMI do INSS de quebra de sigilo do Lulinha. Também foi aprovado na semana passada. Hoje, então, o presidente do Senado se manifestou a respeito. A Berenice até nos trouxe ali que em relação ao regimento, ele não teria essa prerrogativa de anular uma decisão da comissão parlamentar de inquérito, mas claro que a gente, no Brasil de hoje, a gente tem que estar sempre muito alerta, né, Marcília? E uma outra coisa em relação à prorrogação. O Carlos Viana, presidente da CPMI, disse que pode entrar com mandado de segurança caso o ministro, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não se manifeste nos próximos dias, mas parece que ele ainda deu um prazo para que o presidente do Senado possa autorizar nessa prorrogação, porque afinal de contas, dia 28 de março está logo ali. Para realizar o relatório final, eles precisam pelo menos de uma semana, Marcília, com toda a documentação, né, em mãos. Boa noite, Paula. Boa noite, Marina. Boa noite, Piotr, Ana, toda a audiência. Pois é, o Alcolumbre, né, e o Congresso, vamos dizer assim, o Alcolumbre e o STF, eles só perdem, ou eles só admitem a derrota quando o jogo já está realmente completamente perdido. Esse caso, né, da resistência à prorrogação, né, da CPI, das CPMIs, isso eles vão tentando ao máximo, mas é muito, muito ruim, até mesmo para a exposição da imagem pública deles, né, esse tipo de... E a gente precisa lembrar que a gente está à beira da eleição, então qualquer jogo muito contra o interesse público, o interesse das pessoas, expõe também o Alcolumbre, expõe também esses que em nome do STF falam. O STF não vai para as urnas, mas esses representantes dos tentáculos do STF podem ir e acabam se expondo. Então esse é um ponto que a gente precisa contingenciar. O outro é sobre, isso eu acho que é a grande notícia, né? Essa manutenção da quebra de sigilo por parte do Alcolumbre. Também aqui a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Ele só admite a derrota porque já tinha perdido. Então primeiro a gente tem o André Mendonça, completamente a par do caso. Ele já tinha, inclusive, deferido a quebra de sigilo judicial, por via judicial. Então, ia acontecer, ainda que o Alcolumbre não mantivesse a quebra de sigilo do Lulinha, o André Mendonça faria com que isso ocorresse judicialmente, então não teria efetividade por parte do Alcolumbre. Seria uma queda de braço em que ele só exporia a sua imagem, em primeiro lugar. Segundo que, ainda se isso fizesse o Alcolumbre, o Congresso tinha como recorrer. E o recurso, como bem lembrou a Berenice, cairia com quem? Com o próprio André Mendonça, que obviamente não teria como, inclusive, dar uma decisão contrária. Ainda que quisesse, seria uma loucura. Ele próprio deferia o quebra de sigilo. Como é que ele então permitiria, né, que uma decisão do Alcolumbre contra a quebra de sigilo se mantivesse? Seria uma esquizofrenia jurídica, o André Mendonça não passaria por isso jamais. E depois, a gente teve essa confissão do Lulinha, que a gente até comentou ontem aqui no Sem Filtro, a confissão na imprensa. Ele confessou para amigos, né, que ele teve uma relação com o Careca, que o Careca pagou a ele uma passagem para que ele visitasse Portugal, visse uma empresa, etc, etc. Ele confessou aos amigos e os amigos vazaram para a imprensa. Obviamente, me parece, a minha leitura é de que o próprio Lulinha vazou isso, ou que sabia que isso ia ser vazado à imprensa, e com isso faz um gesto dizendo, olha, não precisa nem quebrar o meu sigilo, que eu já estou me antecipando, eu próprio estou quebrando aqui pelo menos parte do meu sigilo e fazendo até um gesto negocial. Negociem comigo, não precisa quebrar o meu sigilo, eu entrego pelo menos algo do que vocês querem. Isso mostra um contexto em que o Lulinha está rendido, em que o próprio Alcolumbre está rendido. Eu até comentei ontem aqui que essa confissão para a imprensa, que foi publicada ontem, era uma declaração, uma demonstração de que o jogo da quebra de sigilo do Lulinha está perdido completamente. A única chance do Lulinha seria recorrer ao Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que já inclusive disse uma vez na imprensa que o seu gabinete era um pátio dos milagres,
né, e até hoje não explicou o que isso significaria. O que seria um pátio dos milagres? Bom, na sexta-feira talvez a gente tenha visto, mas ficaria demais, seria muito descaramento e despudor por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, ontem, no Roda Viva, né, chegou a ser, por diversas vezes, chegou o senador Alessandro Vieira a dizer que ele cometeu fraude processual e etc. Enfim, dentre outras coisas mais que a gente comenta adiante, mas o ponto é o seguinte, o Gilmar Mendes, nem ele talvez tivesse condições de expor tanto a sua imagem como já fez sexta-feira. Está desgastado, é outro ministro que se desgastou para proteger o Toffoli na sexta. Então, diante desse contexto, o Lulinha, Paula, está rifado. O sigilo do Lulinha está rifado. Vamos ver se com a quebra do sigilo do Lulinha, outras pessoas vão ser rifadas também. E esperamos todos que o primeiro escalão do governo Lula e o entorno da família do Lula, sem dúvida, se não o próprio Lula, apareça rifado junto nessa quebra de sigilo.